Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula, agora com leitura e interpretação textual. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, vamos fazer a nossa acolhida. Né? E a gente vem aí com uma reflexão, tá certo? Bem curta, que diz: é o Senhor que me convida a pôr os meus sonhos em suas mãos, liberando para sempre o grilhão que os prende, submetendo-lhe para sempre meus planos, depois para termos certeza de que eles não nasceram de homens. Deus envia o fogo que os reacende, para que eu saiba em meu coração e que o olho não pode ver, que o sonho nunca morre. Não é engraçado de morrermos para nossos sonhos? É doloroso, principalmente quando o sonho tem a ver com nossa própria identidade. No entanto, temos de fazer o que Deus nos manda fazer, certo? Essa é a mensagem que a gente inicia a nossa videoaula de hoje. E agora vamos para a proposta da nossa agenda. Né? A gente começa com a acolhida e a correção de atividade da página 262 a 264 de Português e Linguagem, tá certo? E a gente deixa para vocês, né, um artigo de opinião PDF, né? Você não precisa do seu gato de texto, leitura, interpretação, com atividade de interpretação. Então, vamos começar a correção da página 263 a 264. Mas antes, né, vamos fazer a breve leitura do texto em algumas partes para situá-los, para recapitular bem, que é a ciranda da diferença, lá localizado na página 260. A aula de leitura e interpretação de texto, então não pode ter preguiça, pega seu português linguagem, sua agenda e acompanha comigo. Em troca de algumas moedas, um menininho joga várias bolinhas para o alto com a destreza de um malabarista. Enquanto isso, uma menina se esmera para limpar o vidro dos carros com uma flanela suja. Outro menino vende balas e outro limão. Qual o futuro dessas crianças? No trânsito, a ciranda das crianças. Estão sempre na esquina da Avenida Brasil com a Rua Colômbia. 2 meninas e 2 meninos no dia. No outro, 3 meninas, 2 meninos. Parece se alternar. Irão para outros pontos, mas 3 crianças são fixas, donas do lugar. Conquistaram por uso capião. Domina o território. Como e quem faz essa divisão? Por que não aparecem outras? Chegam cedo e só vão embora quando o tráfego diminui, depois das 8 da noite. Cada uma carrega sua caixinha de Mentex, de chicletes, de bombom. Ainda que seja a região propícia a luxuoso chocolate Godiva, se vende bem o sonho de valsa, dos mais gostosos. Faça sol ou chuva, as crianças estão ali, alertas, correndo de avenida para a rua, de rua para a avenida. Ao saber dos sinais de trânsito, num canto da AMI, a loja de decorações, ficam 2 mulheres, talvez as mães ou quem quer que sejam. Não arredam o pé do lugar, não se levantam nunca, ficam apenas fiscalizando, atentas ao movimento das crianças. Passam dias sentadas, nunca sentem vontade de ir ao banheiro. E quando necessitam, como fazem? As empresas por aqui certamente não as deixam entrar. Há um abuste perto da Rua México, seria ali que deságua? De vez em quando as duas tomam sorvete, ou em alcute ocasional, quando passam aquelas mulheres puxando um carrinho branco. As crianças possuem entre elas um gentleman ou uma gentleman. Quando o sinal vermelho acende, elas correm distribuindo as tarefas. O BMW é meu, o Mercedes fica comigo, corra para o Alfa. Conhece todas as marcas de carrões. As crianças executam uma ciranda em meio aos carros, correndo agarradas às caixinhas. Os que se aproximam dentro dos veículos mantêm os vidros fechados. Defesa paulista. O vidro erguido isola o motorista do mundo. As crianças rodeiam, olham para dentro como esfomeados. Olham alguém comendo num restaurante. Há quem faça um aceno com a cabeça, sempre negativo. Outros abanam as mãos, aos impacientes os irritados. Terceiros continuam a conversar com os parceiros ao lado. O mundo no interior dos carros é uma bolha. Cápsula espacial. As pessoas estão estratosfera. Nada tem a ver com o que se passa fora. Todas fazem questão de não olhar, não ouvir. Como se estas crianças fossem invisíveis ou transparentes. Os olhares se atravessam, sem que elas se materializem, se corporifiquem, se tornem humanas. Parecem não se cansar nunca, sempre sorridentes. Brincam entre si. O não constante não se desilude, nem tira o ânimo.
Sabem desde cedo que o não faz parte da vida delas. Permanece grudado na pele. Conhece mais o não que o sim. Correm de um lado para o outro. Os que estão nos carrões são os que nunca compram. Quem chega em carros inferiores, em vulgares, fuscas, gols, voyagens, em geral abre o vidro e dá uma palavra. Muitas vezes as crianças querem apenas conversar com alguém diferente. Enfiam a cabeça dentro da janela, com olhos excitados. Apenas sempre podem alguma coisa, para não perder o hábito. Tia, me dá aquele batom. Tia, essa caneta. E querem revista do jornal. O chaveiro que ficou no console. Até mesmo os folhetos. Até mesmo até mesmo os folhetos recebidos na esquina anterior. Às vezes chove e o abrigo é original, ainda que não proteja muito. As crianças procuram se enfiar nos vãos das letras gigantescas, que formam a palavra IME, letras de concreto. Há uma ligação entre o I e o M. O M abriga em suas curvas duas crianças. Claro que há proteção no caso da chuva ser vertical. Se tem vento ou a chuva vem inclinada, elas se molham. Também não se importam. Existe coisa melhor quando a gente é criança que brincar na chuva? Ainda que estas crianças de 8 a 9 anos mirradas sejam adultas, no que possuem de experiência, vivência, amadurecem cedo, olhamos e não sabemos. Quanto tempo terão de vida pela frente? Que caminhos existem diante delas? Onde moram? Foram à escola algum dia? Faço mentalmente estas perguntas. Por que faço direto para elas em lugar de ficar imaginando? E quer saber as respostas? Neste Brasil sabemos todas as respostas sobre miséria, fome e subvidas. Por isso não perguntamos. As crianças desta esquina se reproduzem em centenas de outras esquinas dessa cidade, deste Brasil, mas houve um dia em que elas estiveram especialmente excitadas e felizes. Foi na manhã em que o cortejo, levando Senna ao cemitério, passou aqui. As crianças contentíssimas venderam como nunca suas balas, chocolates, menteques, bombons. As coisas se esvaziaram. Tristeza de um, meio de vida e alegria de outros. Ignácio de Loyola Brandão. Calcinha Secreta, São Paulo, Ática, 2003, páginas 76 e 78. Então, nós vimos aí o texto, né? Interessante, espero que vocês tenham acompanhado comigo. A luzinha apagou, eu tive que dar aquela pausa, espero que vocês compreendam, né? Não poderia voltar o vídeo todo. Então, a gente vai aí para a compreensão e interpretação, tá certo? Da página 262, conforme a indicação, né? Vamos aí. O narrador volta seu olhar atento para as crianças que ele vê no farol em uma esquina. A. Em que cidades os fatos acontecem? Justifique sua resposta, né? Os fatos acontecem em São Paulo, pois o narrador, no sexto parágrafo, usa a expressão defesa paulistana. Além disso, faz referência à Avenida Brasil, Rua Colômbia, Rua México, locais conhecidos da cidade de São Paulo, certo? No ano. No último parágrafo, o narrador afirma: as crianças desta esquina se reproduzem em centenas de outras esquinas desta cidade, deste Brasil. Interprete essa afirmação. Ele quer dizer que crianças como as retratadas no texto não existem apenas naquela esquina da cidade de São Paulo, pois elas podem ser vistas em outras esquinas de cidades e do país. Ao longo do texto, o narrador se faz várias perguntas, que aparecem em frases interrogativas diretas. A. O que intriga o narrador, por exemplo, no primeiro parágrafo? Intriga o modo como as crianças são organizadas para realizar o trabalho e o número de horas. Existe no texto resposta para as perguntas que o narrador se faz? Não. As perguntas são reflexões que ele ou qualquer transente faria. Pelo primeiro parágrafo do texto, sabemos que o trabalho das crianças não é espontâneo. A. Quem está por trás desse trabalho? Adultos, como as mulheres que fiscalizam as crianças e provavelmente são suas próprias mães. Por que crianças são postas para executar esse trabalho? Né? Então, a gente abre aqui uma discussão sobre
que é mais fácil, né, de repente, de um adulto com pena da criança comprar aquele produto. Já um adulto talvez não sensibilizasse a compra. Então, é uma estratégia, né, que os pais ou alguém queira se beneficiar além da própria necessidade dessa criança. Quarta, no sexto ou sétimo parágrafo, o narrador descreve o comportamento das pessoas dentro dos carros quando o semáforo fecha. A. Levante hipótese. Por que as pessoas, especialmente as mais ricas, mantêm os vidros do carro permanentemente fechados? Porque sentem medo ou porque querem evitar o contato direto com o mundo exterior. Interprete a imagem. O mundo no interior dos carros é uma bolha, cápsula espacial. O mundo no interior dos carros está vedado pelo vidro fechado, o qual impede a passagem do som externo, o contato direto com as pessoas, como uma cápsula espacial. O que o narrador denuncia com essas observações? O narrador denuncia a insensibilidade, né, e a indiferença das pessoas em relação a essas crianças de rua. No oitavo parágrafo, o narrador afirma que as crianças parecem não se cansar nunca. Por que ele imagina isso? Porque elas estão sempre sorridentes e brincam entre si. Que razão o narrador apresenta para justificar o ânimo das crianças? Elas não se desiludem com nada, porque sabem que o não faz parte da vida delas. No penúltimo parágrafo, há uma reflexão sobre o futuro das crianças. De acordo com o texto, que futuro elas terão? O futuro delas é uma incógnita. E para outras, diz o narrador, olhamos e não sabemos. No último parágrafo, ao questionar a respeito da moradia e da educação das crianças daquela esquina, o narrador se coloca como sujeito da ação dizendo: faço mentalmente estas perguntas. Por que não faço direto para elas em lugar de ficar imaginando? Ao se colocar como sujeito da ação, o que muda na postura até então observadora do narrador? Parado para pensar, não? O que vocês acham? O que muda nessa postura? O que vocês acham que ele deveria pensar, possivelmente, seria constrangimento? O que vocês acham? Certo? Então, a gente vê essa questão da má distribuição de renda realmente. B. Por que o narrador usa a primeira pessoa do plural ao concluir? É que sabemos a resposta. Exatamente isso. Ele sabe que todos os cidadãos de todas as cidades do país sabem a resposta para as perguntas que ele formulou, que é realmente a necessidade, a desigualdade, que assola a vida de milhares, de jovens, crianças. Quais são as respostas que conhecemos e que não foram explicitadas? Abrir a questão realmente da desigualdade, que ela é muito forte ainda, é uma realidade, é utopia, ela é fato. A palavra ciranda tem mais de um sentido. Veja alguns. Ciranda, movimentação, agitação, roda, dança, de roda infantil. Observe agora o título do texto. Ele apresenta mais de um sentido. Que sentido essa palavra assume no título quando se considera o trabalho cotidiano e incansável das crianças? Assume o sentido de movimentação, de agitação. Por que o título se torna irônico quando se associa à palavra ciranda os sentidos de roda ou de roda infantil? O título se torna irônico porque a ciranda infantil, que deveria ser uma brincadeira e acontecer, por exemplo, no parque, tristemente tornou-se trabalho infantil e é feita em meio aos carros, na maior cidade do país, sem que ninguém faça nada para impedir tal situação. Certo? A linguagem do texto. Primeira, observe esse trecho do texto. Mais 3 crianças são fixas, donas do lugar, conquistado por usurpação. Usucapião. No dicionário, usucapião significa aquisição do direito de propriedade de um bem, fundada na posse continuada e na boa-fé, durante o tempo fixado por lei. No texto, que sentido essa palavra adquire? Então, conquista do direito de posse da esquina, por um uso contínuo do lugar. 2. Compare as frases a seguir considerando a pontuação. Primeira, as crianças contentíssimas venderam como nunca suas balas, chocolate, mentex, bombons. As crianças contentíssimas venderam como nunca suas balas, chocolates, mentex, bombons. Que alteração de sentido quando a palavra contentíssimas fica entre vírgulas?
Olha aí, né? Na situação da primeira frase, as crianças já eram muito contentes, né? Atributo próprio particular delas. Na situação da segunda frase, as crianças estavam contentíssimas naquele momento, apenas atributo da circunstância, né? Certo? Terceira, relê esse trecho do texto. Neste Brasil, sabemos todas as respostas sobre miséria, fome e subvidas. Considerando o valor do pronome demonstrativo empregado no trecho, qual é o sentido da expressão neste Brasil? No Brasil do presente, isto é, no Brasil em que vivemos hoje. Aí a gente vai para a página 264. Certo? Trocando ideias. Esse trocando ideias, pessoal, é muito importante porque é um momento em que você interage com o texto. É um momento em que você cria situações para aplicar a sua compreensão e interpretação. Ler e interpretar tem essa função mesmo. Você buscar no texto, na textualidade, as informações que estão explícitas, as informações que estão implícitas, o momento em que você atua, o momento em que você participa da leitura do texto, que você faz as perguntas necessárias, que você faz a reflexão e que você encontra, né, a pontualidade, a casualidade, as intenções explícitas pelo autor, tá certo? Então é muito importante, né, que nessa atividade você faça mesmo, dê sua opinião. Né? Só retirar as informações do texto te dá uma noção de ser um leitor ativo, mas mais do que isso, é você se sobrepor ao texto, né? Você dizer com as suas próprias palavras, suas próprias apreensões sobre o texto lido, tá certo? E isso é muito, muito importante na construção de um leitor ávido, na construção de um aluno que interpreta, que consegue desenvolver as competências e habilidades, a proficiência leitora estimada para vocês, né, enquanto alunos de nono ano, tá certo? Então vamos aí. A primeira questão, né? A gente já percebeu que é ler, trocando ideias, ler e reflexão. Você já viveu a situação de estar dentro de um carro que foi abordado por crianças querendo vender balas ou oferecendo algum tipo de trabalho para ganhar dinheiro? Se sim, o que você pensou e sentiu? Conte. Então, pessoal, isso a realidade ela não é diferente de Cascavel. A gente já consegue ver, sim, diminuiu, né? A gente vê meninos nos restaurantes vendendo trufas, né? Vendendo algodão doce, né? Já vi várias crianças, ou então as mães utilizando menores pedindo esmola das calçadas das farmácias. Então, isso é uma realidade da nossa cidade. Na situação descrita no texto, as pessoas mostram diferenças em relação às crianças. Na sua opinião, por que isso ocorre? As pessoas são individualistas ou elas se julgam impotentes para resolver o problema? Vocês acham que por ser uma coisa tão, por ser um fato tão corriqueiro, as pessoas banalizam? Se tornou normal? Pararam para pensar nisso? Anotem as respostas de vocês. O poeta inglês escreveu: "O menino é o pai do homem." Machado de Assis, algum tempo depois, utilizou essa frase para mostrar como a infância é importante na formação do adulto. A. Dê a sua opinião. O que é preciso fazer para que as crianças que hoje trabalham nos faróis possam se tornar no futuro verdadeiros cidadãos? Tá? O que vocês acham? Né? Que apontamento vocês fariam? Se fosse você no lugar dessas crianças, né? Quais oportunidades vocês achariam que estariam sendo negadas para vocês? Né? Pararam para pensar? Imagine que uma ONG, né, organização não governamental voltada ao apoio às crianças carentes, convidasse você para participar desta ONG. Que contribuição, né, você daria? Que argumento você usaria para convencer outros jovens a participar do mesmo trabalho? Então, essa questão é muito importante, né? A gente percebe que em Cascavel ainda não tem esse trabalho social direcionado, fixado, né, para uma ONG em que apoia as crianças carentes, né? Quando a gente fala de carente, a gente fala de todas as necessidades, né, pessoal, básicas, educação, alimentação, proteção, carinho, o direito a brincar, o direito de se reconhecer enquanto sujeito, enquanto pessoa na sua faixa etária de viver e descobrir as coisas a seu tempo, né? Então, o texto, ele nos traz essa reflexão mesmo. Ele conversa com essa realidade, ele faz convites, né? Para que você interprete, para que você crie hipóteses, para que você crie situações, para que você responda assim, converse com o texto. Aí nós temos aí direitos da saúde da cidadania e entrada, né? Estatuto da criança e do adolescente.
Essa ideia do labirinto, pessoal, do quanto é difícil, né, essas ações elas serem aceitas. O quanto é difícil, né, se tornar um direito, né, o direito adquirido se tornar real, tá certo? Então, a gente volta aí para a indicação, né, da nossa aula, né, que a gente deixa para vocês, que é um PDF que eu vou estar colocando à disposição de vocês, tá certo? E assim a gente encerra mais uma videoaula. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.